Graça e paz, queridos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. E este encontro da gente, com certeza, vai ser um encontro muito produtivo. Nesta manhã, a gente vai ter espaço para continuar o nosso estudo sobre dons espirituais. E, com certeza, esse é um assunto extremamente importante, impacta diretamente na vida da igreja. E aquele que sabe o peso que tem o dom espiritual para o seu dia a dia, para a dinâmica da sua vida cristã, e também entende a profundidade que há nessa concessão dos dons, percebe que há um ensino do Senhor, não apenas na concessão, mas também na forma de uso e o que está ligado a esse uso diário em favor do corpo dos dons espirituais. Então, você vai ter nesta manhã, junto comigo, esse espaço para pensarmos juntos sobre esse tema tão importante. E eu quero, nesse momento, eu peço a você, que abra a palavra do Senhor num texto que é o texto da nossa abertura para a nossa reflexão desta manhã, nosso estudo, e esse texto não está diretamente ligado ao tema da nossa aula, mas está ligado ao Senhor. Então, por favor, abra a palavra do Senhor no Salmo 27. Abra aí a palavra do Senhor no Salmo 27. Vou fazer essa leitura inicial, essa leitura bíblica, para que a gente comece bem pensando, inclusive, em algo que tem a ver com o que a gente meditou na reflexão de ontem no Evangelho de João, né? Então, abra aí no Salmo 27. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor. Tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura por causa dos meus inimigos. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disto, esta certeza eu tenho. Viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte. Coragem. Espere no Senhor. Texto maravilhoso da palavra do Senhor, que traz para a gente essa mensagem de que o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é aquele que nos guia entre as batalhas, Ele é quem nos coloca em um local seguro, para que nos livre do alcance das armas inimigas. E interessante perceber também que no verso 19, no verso 10, melhor dizendo, ele diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá.
Hoje a gente tem como data comemorativa o Dia das Mães, e aqui eu quero deixar os meus parabéns a todas as mães, as que compõem a Igreja Presbiteriana Manaim e aquelas também que não compõem a Igreja Presbiteriana Manaim. Que Deus abençoe a todas, que Deus abençoe com muitos momentos felizes, que este dia seja um dia marcado como um dia também de comunhão em família, e que Deus dê sabedoria a cada uma de vocês, a cada uma das mães, para que guiem os seus filhos junto com os pais no conhecimento do Senhor. Deixo aqui também os meu feliz Dia das Mães para minha mãe, que normalmente está aqui com a gente assistindo, e minha sogra também, que Deus as abençoe. E este dia é um dia em que a gente lembra e festeja, né, como um dia que a gente destaca para agradecer a Deus pelas mães, pela mãe que o Senhor nos deu. E esse texto fala que ainda que aconteça de uma mãe ou um pai se esquecer de nós, mesmo assim nós temos que ter no coração a certeza de que Deus não se esquece, Deus não nos abandona. E graças a Deus que Deus nos deu pais que são presentes, que cuidaram da gente, que até hoje têm amor e cuidado também. Então, que Deus abençoe as mães nesse dia, esse dia tão especial que é o Dia das Mães. Que Deus as guarde e as livre de todo mal em nome de Jesus. Eu vou orar neste momento, pedindo que Deus abençoe as mães e pedindo que Deus também nos abençoe nessa nossa segunda aula sobre os dons espirituais. Então, eu convido você a fechar os olhos e a orar comigo neste momento, tá bom? Então, venha comigo e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos concede mais um dia em Tua presença, mais um momento para meditarmos e aprendermos mais da Tua palavra. Pai, que o Senhor abençoe cada coração que neste momento se reúne para meditar na Tua palavra. Peço também que o Senhor abençoe cada mãe neste Dia das Mães, que o Senhor derrame toda sorte de bênçãos sobre a vida de cada uma delas, que o Senhor conceda sabedoria, conceda muitos anos de vida, conceda uma realidade, uma existência repleta das bênçãos do Senhor, e que em nome de Jesus, Deus, o Senhor faça com que todas as mães que compõem as igrejas do Senhor, que sejam guiadas na sabedoria e no temor do Senhor. Que o Senhor abençoe cada uma. E aquelas que não conhecem o Senhor ainda, que o Senhor visite a vida delas com salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Sejam bem-vindos todos os demais que chegaram agora. Queridos, nós temos nesta manhã o espaço para a nossa reflexão, para o nosso estudo, nossa segunda aula sobre os dons espirituais. E na primeira aula a gente teve a oportunidade de estudar sobre os dons espirituais, a ligação desses dons com a salvação. A salvação que o Senhor concede a nós faz com que nós tenhamos também dons. Deus nos dá dons. Não há como um crente salvo em Cristo Jesus existir no corpo sem algum dom espiritual ou alguns dons. A gente viu também que esses dons são presentes de Deus, então são dados por Deus. Não há como também eu ficar tentando ali escolher os dons numa lista, dizendo assim, eu quero esse e aquele, porque Deus é quem dá. E Ele faz isso justamente porque dentro do plano dele, Ele quer nos usar e Ele irá nos usar para fazer aquilo que Ele já determinou, que Ele já planejou. Então nós estaremos ali como peças bem encaixadas dentro da engrenagem. Vimos também que quando a gente pensa em dons espirituais, a gente vê que quando a pessoa ainda não é salva, ela tem habilidades naturais, que são talentos e podem ser transformados depois da conversão, em passarem por um aperfeiçoamento e serem usados
como dons espirituais de uma forma mais especial. Mas isso não é regra. Às vezes uma pessoa que foi salva, aceitou a Cristo, tinha algumas habilidades antes, mas que no seu dia a dia da fé, ela recebe outros dons que acabam suplantando ou mesmo tirando a luz, né, daquela habilidade natural, aquele talento, e aquele talento acaba sendo usado assim como algo mais acessório, não é o dom principal. De todo modo, a gente venceu aquela primeira etapa, pensando sobre os dons. Quem não viu a aula e quiser assistir, está no canal da igreja, no YouTube. Então, basta acessar o canal da igreja e assistir. Hoje, a gente vai continuar esse estudo e o nosso texto base para nosso estudo desta manhã é o texto que eu vou colocar agora aqui na tela, para que você abra aí. 1 Coríntios 12, versos de 1 a 11. E a gente vai estudar a partir desse texto o que o Senhor fala a nós, o que o Senhor traz a nós, para que a gente perceba e entenda um pouco mais sobre os dons espirituais. Então eu peço que você abra a palavra do Senhor nesse texto, 1 Coríntios 12, versos de 1 a 11. E eu vou aqui fazer a leitura e peço que você acompanhe essa leitura aí na sua Bíblia, tá bom? Vamos lá. Verso 1 diz assim: Irmãos, quanto aos dons espirituais, não espero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Amém? Queridos, nesse texto de 1 Coríntios 12, a gente percebe que Paulo fala nos dons em um aspecto tríplice. Quando ele se refere a dons, ele tem três aspectos, três expressões que ele emprega, inclusive nesse trecho, que ele traz para ilustrar melhor, para ensinar de uma forma um pouco mais ampla e mais completa, qual é a ideia que ele tem em mente, o que Deus falou ao coração dele, inspirou ele a dizer sobre dons. O início desse capítulo 12, a gente pode ver que ele faz aquela chamada, não é, a atenção das pessoas, aqueles que tinham sido salvos, fazendo inclusive aquele link com o que a gente pensou na semana passada, né? Dizendo que quando essas pessoas ou quando nós também, né, estávamos longe de Deus e não adorávamos a Deus, a gente acabava sendo atraídos a ídolos mudos, deuses mudos, para que adorássemos a eles. E fazíamos isso por causa da nossa falta de visão. A nossa visão espiritual estava em trevas. E aí ele diz que quando a gente fala ou busca a Deus, em resumo, a gente faz isso porque Deus nos salvou e nos deu essa possibilidade, nos abriu essa porta, e não é nem possibilidade, né? Essa certeza, porque quando a gente recebe o Espírito Santo,
a gente tem a certeza de que o Espírito Santo nos levará cada vez mais para perto de Deus e vai fazer com que esse caminho seja garantido. Então, ele diz que esse buscar a Deus, esse falar ao Senhor, buscar o Senhor, como ele diz aqui, né? Jesus é o Senhor. Isso só pode ser dito, essa declaração, quando Deus faz essa obra em nós e com ela vem todos os dons, vem o que é falado a seguir. Então, faz essa conexão com os dons sendo dádivas de Deus, presentes de Deus, para aqueles que foram salvos por Ele, tá bom? E aí Paulo fala dos dons em um aspecto tríplice. E aqui ele fala sobre carisma, que é aquela variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito, e a gente vê isso nos versos 4 e 7, você pode olhar aí. Verso 4, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verso 7, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, é a variedade de dons concedidos pelo mesmo Espírito. Então, apesar dos dons serem vários, serem diversos, eles são concedidos pelo mesmo Espírito, o Espírito de Deus. Então, aqui a gente tem aquela certeza de que, pelo carisma, né, essa expressão empregada por Paulo, esses dons vêm da mesma fonte. São diversos, mas vêm da mesma fonte. A gente também vê que ele emprega uma outra expressão, que é a expressão diaconai. Essa expressão mostra que há uma variedade de serviços também a serem prestados. Então, quando ele usa esse termo, ele fala diretamente sobre o serviço que se faz, que se presta, a partir dos dons que foram recebidos e que, apesar desses serviços serem múltiplos, serem diversos, eles são serviços que têm como causa maior, como impulso maior, o mesmo Senhor. Então, é Deus quem nos coloca de maneira que estejamos aptos a prestar o serviço, e todo esse serviço é voltado para o corpo, mas também é voltado para Deus, porque nós servimos aquele que nos arregimentou, aquele que nos chamou. E ele usa também uma outra expressão, que é a energemata, que significa variedade de poder ou energia do mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, essa energemata, ela fala sobre essa variedade de força, de poder, de energia, que é dada por Deus para que a gente consiga cumprir o que Ele nos mandou fazer. A gente vai trabalhar esses conceitos agora nessa medida, na medida em que formos estudando esse capítulo. E ele ainda fala também sobre a manifestação do Espírito, que é dada a todos para proveito de todos, para todos aqueles que foram salvos, não é? E essa manifestação do Espírito a gente também vai perceber que tem ligação direta com os dons, estão ligados direta e completamente aos dons. Então, quando a gente pensa em manifestação do Espírito de Deus, a gente vai ter uma conexão clara e direta com o uso dos dons espirituais. Feitas essas observações, eu quero agora, e passarei a fazer isso, né, falar sobre cada questão dessa, cada ponto desse. A nossa ideia, o meu propósito esta manhã com vocês, o meu desejo é que a gente consiga analisar esse capítulo 12 de 1 Coríntios, os primeiros 11 versículos, à exceção dos dons propriamente ditos, não é? Porque a gente não vai trabalhar a definição de dons hoje, isso vai ficar para a semana que vem, mas eu quero trabalhar com vocês aqui essa ideia dessas expressões que são apresentadas por Paulo e o impacto delas, a dinâmica delas na vida da igreja. Então, a primeira a se observar, o primeiro impacto dessas expressões sobre os dons espirituais, a forma como eles acontecem na vida da igreja, é que os dons são dádivas de Deus, e a gente viu isso já no início, na semana passada, e a gente precisa revisitar esse conceito para poder fazer links
mais claros aqui, inclusive com o capítulo 12 de 1 Coríntios. E a gente percebe que nesse capítulo, Paulo fala, tanto nos versos 7, 8, 11 e 18, que esses dons são dons dados por Deus, são presentes de Deus. A gente já leu o verso 7, eu vou ler o verso 11, o verso 8, 11 e 18 agora, para a gente ter essa ideia marcada na mente. Verso 11 diz assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Verso 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Então, Deus dispôs cada membro do corpo, de acordo com a sua vontade. Ele concedeu dons a cada um de acordo com a sua vontade. Então, aqui, essa lembrança precisa ficar muito clara na mente da gente, porque Deus é quem distribui da forma que Ele quer cada dom. E esses dons são dádivas de Deus. Deus faz assim conosco, porque Ele tem um projeto, tem um plano que Ele quer que cada um desenvolva. E de todo modo, esse projeto vai ser cumprido, esse plano vai ser feito. Não adianta eu dizer que eu não me adequo muito bem dentro daquele dom que Deus me deu, porque, com toda certeza, em algum momento, na medida em que você, em que eu caminharmos, vivendo essa fé cristã e já sabendo quais são os nossos dons, Deus nos dará cada vez mais condição de usá-los. É como quando uma pessoa recebe um presente e ela não sabe usar muito bem aquele presente, é alguma coisa que ela precisa aprender a usar, e no início ela não tem tanta habilidade. Olha só, com certeza você já viu, quando a gente está aí no trânsito, né? Aqueles carros de autoescola com aquela identificação, alguns trazem uma identificação diferente, né, específica, falando que ali é alguém que está está perdendo o medo de dirigir. A pessoa já tem carteira, mas ela tem medo de dirigir. Ela já fez os seus testes, já passou, mas ela, quando entra num carro que ela começa a dirigir no trânsito, ela fica apavoradíssima e ela não consegue usar bem aquele carro, aquele presente. E aí ela acaba tendo que passar por algumas aulas com alguém para perder o medo, às vezes até indo fazendo acompanhamento com psicólogos e tudo mais, para perder o medo de dirigir. Esse é um exemplo que ilustra bem essa ideia de que alguém que recebeu um presente às vezes não sabe usar muito bem, mas que com o passar do tempo acaba adquirindo habilidades. E os dons, eles funcionam da mesma forma. Deus nos deu, são presentes de Deus, e Ele deu da forma que Ele quer, porque Ele tem um plano para cada dom que Ele deu para a gente, Ele tem um plano para nós e para os dons que temos. E ainda que no início eu não saiba usar bem, que eu precise aprender a usar bem e a perder o medo para usá-los, eu preciso caminhar com eles, porque eu chegarei lá. Como aquela ideia também de alguém que recebeu o dom para falar, para se comunicar, e se comunicar bem. Mas quando até ela dominar isso, ela precisa perder o medo de falar em público, por exemplo. Ela tem o dom, mas ela ainda não tem não assumiu aquele dom como algo para fazer toda hora, fazer todo dia, e ela tem medo de fazer porque ela não sabe como vai ser. Uma pessoa que começou a cantar, a tocar algum instrumento, ela pode até dominar ali já aquele assunto, mas quando ela tem que tocar para as outras pessoas verem, ela fica nervosa, ela pode errar, porque ela ainda tem que lidar bem com o nervosismo, que ela não tem domínio sobre tudo. E assim acontece com a gente também nos dons espirituais. Um outro ponto a se considerar é que esses dons espirituais, eles não são para a nossa realização pessoal ou para a nossa promoção pessoal. Muitas pessoas pensam que esses dons servem a elas com o intuito de destacarem essa pessoa do restante do corpo. É como se ela pudesse existir sozinha. Vamos pensar aí que pessoas que conseguem ficar muito em evidência, quando usam seus dons
tem a tendência de achar que as luzes da ribalta são todas para ela. Isso acontece muito com pessoas que acabam aparecendo mais do que as outras, não é? Por exemplo, quando a gente vê pegar o exemplo da música de novo, né? Você vê uma banda, um grupo tocando e fazendo sucesso, não é anormal, não é fora da realidade. A gente vê que depois de um tempo, quando a banda faz um sucesso muito grande, o vocalista daquela banda, que é aquela voz que se destaca, que é o rosto que as pessoas associam àquela banda, chega um ponto que o sucesso sobe tanto a cabeça, né? É claro que outros fatores podem existir também, como a incompatibilidade de genes e tudo mais, de gênios, mas pensando nessa situação, normalmente o vocalista, depois de a banda conseguir um sucesso muito grande, ele sai daquele grupo por imaginar que ele é a luz do grupo, né? E tem muitas bandas aí que continuaram fazendo sucesso, apesar de terem perdido o seu vocalista principal. Mas isso pode acontecer também no corpo de Cristo. Às vezes, quando a gente recebe o dom, e esse dom faz com que a gente se destaque um pouco mais do que o restante do grupo, pode vir aquela ideia errada de que esse dom é para a nossa promoção pessoal e nós somos indispensáveis. E isso não é verdade. Deus usa quem Ele quer e Ele vai fazer com que aquela pessoa que não está usando bem o seu dom e que está prejudicando o corpo, que essa pessoa seja alterada em algum momento por alguém que use o seu dom em favor do corpo. Então, essa questão a se considerar de que o dom espiritual não é para a promoção pessoal, e sim para o serviço, é compreender qual é o conceito básico do dom. O dom espiritual é para servir o corpo. O dom espiritual é para que esse organismo se retroalimente. Ele consiga existir dentro da cooperação de cada elemento dele. Então, cada parte, como eu fiz alusão e usei o exemplo na semana passada, no domingo passado, aquela ideia de que cada um de nós, de que cada um é uma parte, uma peça dentro de toda essa engrenagem e que cada um cumpre um propósito importante demais, que é fazer com que todo o organismo funcione bem. Então, no verso 5, Paulo fala sobre isso, não é? E diz assim, verso 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E quando ele fala sobre dons como ministérios ou serviços, o termo grego que ele usa é diaconia, a mesma palavra que a gente usa para designar diáconos, e que significa alguém que serve. Então, quando ele fala que os serviços, né, os ministérios são diversos, ele está falando, usando a expressão diaconia, e dizendo, o serviço, a prestação desse serviço é diversa, são diversos os serviços. Mas, como ele fala aqui no finalzinho do verso 5, o Senhor é o mesmo. Então, Deus deu cada dom desse para que nós usássemos esses dons para servir. Não é para promoção pessoal. Não é para que nós nos destaquemos do grupo. Não é para que as luzes estejam sobre nós e que se apague o resto das luzes, né, para os demais. Eu me lembro, e eu vou falar aqui muito até de exemplos, né, envolvendo a música, porque é algo que faz parte da minha vida e desde adolescente toco na igreja e toco também tendo o instrumento como um passatempo, como algo que eu gosto muito, o instrumento musical. Então, quando a gente pensa sobre essa parte de chamar para si os holofotes, eu lembro de um músico nosso, músico brasileiro, da música popular brasileira, e tem um amigo meu que teve contato com ele, né? Tocou com ele, inclusive, e disse que na hora em que eles estavam tocando, os instrumentistas não podiam fazer nada que chamasse a atenção do público. Por exemplo, se era o guitarrista não podia fazer solos muito bem elaborados que fizessem com que a guitarra se destacasse do grupo. Se fosse ali o tecladista, ele não podia fazer nada que fizesse com que ele se destacasse do grupo, que chamasse a atenção. O baterista e assim sucessivamente. Porque ele dizia que as luzes e as atenções tinham que ser apenas para ele. Os músicos eram coadjuvantes.
Então, tem muito crente assim, tem muito cristão assim, que recebe os seus dons e acha que as luzes devem ser para eles e que o restante do corpo funciona como coadjuvante. E a palavra não ensina isso. A palavra fala, inclusive no verso 5, empregando essa expressão de diaconia, para falar que esses ministérios significam serviços e eles são para o corpo. A função primária dos dons é servir ao corpo de Cristo. E esses dons, eles servem como um instrumento. E não como algo que a gente pode colocar na prateleira, dizendo que ali está um troféu da gente. Então, se você tem um equipamento que você usa para o seu trabalho, dificilmente você vai pegar esse equipamento e vai colocar numa mesa de troféus. Você vai pegar esse equipamento de trabalho e você vai trabalhar com ele, porque é seu equipamento de trabalho. A gente coloca na mesa de troféus aquilo que a gente conquistou, que a gente tem como algo que coroa uma vitória nossa, mas que a gente não usa para o dia a dia. Está ali como um prêmio. E os dons espirituais não são prêmios, eles são instrumentos de serviço. Então eu quero que você guarde bem isso, inclusive tendo como base o texto de 1 Coríntios 12, tá bom? Um outro aspecto que a gente precisa entender dos dons é que esses dons são força ou energia que Deus nos dá para que a gente cumpra a missão de servir. Então esses dons são como força ou energia que Deus nos dá para que a gente cumpra a missão. Então os dons vêm como se, na prática, eles funcionassem como uma bateria, digamos assim. Uma bateria que tem suas funcionalidades específicas. É como se Deus pegasse essa bateria, uma bateria que tivesse também um software embutido, e que na medida em que ele pegasse cada um de nós e colocasse essa bateria com o software já determinado, com o tipo de serviço que vai ser prestado, ele mesmo carregasse essa bateria sempre e atualizasse esse software. Então, aquela ideia de que quando eu recebo os dons, ou o dom que Deus me deu, ele vem junto consigo, ele traz consigo aquelas informações que identificam qual é o meu serviço, qual é o trabalho que eu vou fazer, e também vem junto aquela bateria, aquela energia que vai garantir que aquele serviço seja prestado. Então vejam só, o verso 6 do capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre isso, verso 6, e diz assim: há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem opera, quem efetua tudo em todos. Há também um outro texto em 1 Pedro 4,11 que também fala sobre a mesma questão. 1 Pedro 4,11, e ele diz assim: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. E aqui está a grande questão. Faça-o como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja Deus glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então, em 1 Pedro aqui também há essa identificação e fala sobre essa força, não é? Que aqui no texto de 1 Coríntios 12 fala sobre atuação, na minha versão, que é aquela mesma expressão que aqui é traduzida também como força, como energia. Algo que é dado por Deus para que nós consigamos cumprir esse desejo de Deus, essa ordem do Senhor, que é a de fazer bem ao corpo. Então, quando Pedro fala lá em 1 Pedro 4,11 mesmo, fala, se alguém faz isso, né, serve a Deus, falando, ministrando, qualquer que seja o uso do dom, que faça com o poder que Deus deu. E a expressão que fala ali é uma expressão que denota energia, força, que é dada por Deus. E essa energia a gente pode associar, inclusive, à carga mesmo de uma bateria. Então, para ilustrar bem esse ensino, esse conceito, pense aí nessa bateria. E com isso a gente vai perceber que não tem como a gente dizer que a gente não tem todas as condições, todas as habilidades para a gente usar bem os dons que Deus nos deu. Porque Ele já nos dá os dons com a força para que nós cumpramos essa missão. Então, quando eu sirvo a Deus, usando os dons, eu tenho que pedir a Deus que me carregue, que me encha de energia,
Porque eu preciso desempenhar esse dom, não com a força do meu braço, não com os meus interesses, mas eu tenho que fazer com que esses dons sejam utilizados pela força do Senhor, pelo poder do Senhor. Então, pense nisso aí, porque esse é um aspecto muito importante que vai dar base, é o lastro para a gente depois, na semana que vem, começar a analisar a definição de cada dom, ok? Então, Deus nos dá a energia necessária para funcionarmos. É como se você tivesse a casa completamente pronta para ser iluminada, toda a fiação, foi feito o projeto elétrico, foi instalado tudo, a casa está completa, perfeita para receber energia, mas falta ainda o comando principal, falta o gerador que vai mandar essa energia para essa residência. Então, ela tem tudo para funcionar, mas ela precisa da energia. A gente tem tudo já. Depois de salvos por Cristo, nós recebemos os dons e temos tudo na mão. Agora, para usar em favor do corpo, eu preciso ter o enchimento do Espírito de Deus, eu preciso ter a energia dada por Deus para que eu sirva a Ele. Então, se você já sabe quais são os seus dons, se você não sabe, lá no final nesses nossos estudos sobre os dons espirituais, eu vou disponibilizar um testezinho rápido para cada um poder identificar, não é? Qual é pelo menos o caminho que aí mostra o que é possível que seja o seu dom ou os seus dons. Se você já sabe ou você vai saber no final, a gente pode pensar da seguinte forma. Pode ser que você esteja usando esses dons de forma errada, usando em autopromoção, achando que as luzes têm que ser para você, achando que você é mais importante do que o restante do grupo, e não é, e a gente já viu isso. Ou então usando na sua força, usando pelo seu poder. E ele não tem surtido o efeito correto porque ele precisa ser usado na força do Senhor, na energia que vem do Senhor. Isso só é possível quando a gente pede a Deus, quando a gente busca a Deus, e faz parte do nosso processo de santificação. Então, eu tenho que buscar a Deus, eu tenho que estar cheio de Deus para que eu faça bem o serviço que Ele me mandou fazer. Uma outra questão que a gente tem que destacar aqui é que o dom espiritual é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Versículo 7 desse nosso capítulo 12 de 1 Coríntios, vou ler novamente, diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. E nesse aspecto aqui, a gente vai perceber que aquilo que é invisível passa a ser visível, e é inclusive uma expressão que Paulo emprega ali, uma expressão grega chamada phanoresis. Essa expressão significa fazer visível ou mostrar. É como se ali aqueles dons espirituais eles fossem também usados para demonstrar que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida daquela igreja, no corpo de Cristo. E aqui há uma função muito importante que os dons cumprem, né? Eles evidenciam a saúde espiritual do corpo de Cristo. Então, se eu olho para uma igreja e eu não vejo aqueles dons sendo usados da forma correta, as pessoas não estão agindo, usando os dons para o bem comum, o bem do corpo, como diz o versículo 7 mesmo no final, eu posso entender que há uma deficiência que deve ser sanada na vida daquele corpo. Porque essa expressão, phanoresis, quando ela fala, Paulo emprega falando sobre trazer à tona, tornar algo visível, mostrar algo, está falando sobre o Espírito Santo de Deus e dizendo que os dons evidenciam que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida daquela igreja. Então, Deus é quem dá os dons, dá com um propósito. É Ele quem dá a energia para que nós cumpramos esse propósito. E quando a gente exercita os dons e a gente usa os dons, a gente demonstra, inclusive, que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida da igreja. Ele é o consolador da igreja. Ele é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Então, se alguém quer ver e saber como está a saúde espiritual de uma igreja, um bom parâmetro é perceber como estão sendo usados os dons espirituais.
Se alguém está usando os dons espirituais em autopromoção, em favor de algo mais pessoal do que do grupo, do corpo, isso evidencia que essa pessoa está usando esse dom na força dela, no braço dela, para fins diferentes daqueles que Deus planejou. Então mostra mais uma falta de enchimento no Espírito, uma falta de intimidade com Deus, uma falta de progresso na espiritualidade, na santificação, do que de fato alguém que amadureceu na fé. Então, avalie isso como uma maneira, um termômetro para identificar como está a saúde espiritual do corpo de Cristo. E aqui quando Paulo fala que esses dons servem para demonstrar a ação do Espírito Santo, né, demonstrar essa manifestação do Espírito Santo na vida da igreja, a gente pega algo que é visível, que é o exercício dos dons, para demonstrar algo invisível, que é o Espírito Santo de Deus, que é Espírito. Então, esse vento do Espírito, essa ação do Espírito, é evidenciada, é demonstrada pelo bom uso dos dons espirituais. Esses são prestados, esses dons, esse uso é feito em amor. E Paulo assim explica e ensina no capítulo 13 de 1 Coríntios e fala lá no verso 5 que o amor não busca os seus próprios interesses. Então lá no capítulo 13, verso 5, ele diz que o amor não busca os seus próprios interesses. E os dons são usados tendo como base o amor, né, uns pelos outros. Então, se eu estou buscando os meus próprios interesses, eu não estou amando o próximo, isso evidencia que o meu coração não está cheio do Espírito Santo de Deus, não está cheio da palavra. E aí eu preciso alterar isso, eu preciso buscar a Deus, pedir dele energia para que eu seja cheio dele, para que esse software que eu recebi sobre mim funcione da forma que deve funcionar, com a energia do Senhor, e que eu cumpra esse propósito, essa missão. Agora, queridos, pensem só comigo. O texto encerra dizendo, pelo menos a parte que a gente vai usar hoje, que o Espírito, versículo 7 mesmo fala sobre isso, né? Finalzinho do verso 7, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. E o verso 11 diz, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Então, é uma aplicação do que o Espírito Santo de Deus faz na vida da igreja. E esse mesmo Espírito que é manifesto pelo uso dos dons, ele está distribuindo, é o próprio Deus agindo, distribuindo os dons para que a própria saúde espiritual desse organismo seja evidenciado, ou mesmo a sua debilidade. É como se fosse feito um exame aí. É um exame feito no corpo para saber qual a saúde que ele tem, ou se ele está doente. Então, se um organismo, aqui dizendo organismo, o corpo de Cristo, se ele não consegue usar os dons que recebeu, ele atrofia, ele sofre, e sofrendo ele evidencia que há a falta, ou seja, ou de conhecimento, ou mesmo no uso correto daquelas ferramentas, daqueles dons. E o Espírito Santo, que deu o dom a cada um, é ele mesmo quem fortalece, quem organiza, quem instrui o corpo para que ele funcione da forma correta. É como se ali o Espírito Santo de Deus funcionasse como um remédio também, que vai adequando, vai organizando esse funcionamento, vai tratando o corpo para que o corpo funcione da forma que deve funcionar. E isso só é possível quando o corpo compreende o que são os dons, compreende o uso que deve ser feito desses dons, entende a força desses dons. Esses dons para serem usados, eles precisam de força, e essa força a pessoa que usa deve saber, entender que vem de Deus, e compreender também que evidencia, faz ver o Espírito Santo, apesar dele ser invisível, mas que os dons, na medida em que são usados da forma correta, eles evidenciam a ação do Espírito Santo ali naquele corpo e a qualidade, a saúde do corpo. Então, aqui fica um resumo, em conclusão, de que os dons espirituais, além de serem ferramentas dadas por Deus para o uso do cristão, para que cumpra o propósito que Deus determinou,
fazendo com que o corpo todo seja bem gerido, bem administrado, e que faça com que esse corpo seja abençoado na medida em que os dons são usados, que esses dons, eles precisam também ser administrados, sabendo que eles demonstram a qualidade dessa vida do corpo, a saúde do corpo, e que eles evidenciam a existência e a atuação do Espírito Santo no corpo da igreja. Se o Espírito Santo de Deus não agir na igreja, a igreja vai ser um clube apenas. Vai ser um local de reunião de pessoas, uma agremiação, mas não vai ser uma igreja. Sem o Espírito Santo de Deus agir no corpo dele, na vida da igreja, nós teremos uma reunião de pessoas, mas nós não teremos a ação de Deus fazendo com que esse corpo funcione em prol de algo maior. Então, seria um desserviço reunir tantas pessoas sob a placa de uma igreja, sem que nós dessemos atenção ao conceito bíblico do dom espiritual e também ao uso desse dom e a evidência da saúde desse corpo na medida em que a gente usa os dons. Então, se você ainda não identificou quais são os seus dons, você vai conseguir identificar no final desse ciclo de estudos. E se você já identificou, perceba quais são as balizas, quais são os termos que Deus apresenta na palavra dele para o uso desses dons. E que, em nome de Jesus, você, na medida em que usar os seus dons, use para a promoção do corpo de Cristo, para o benefício do corpo, e não para o seu benefício próprio, nem para a sua autopromoção, mas use para o corpo de Cristo. E perceba também que fazendo isso em prol do corpo, o corpo fica forte e ele vai cumprir a missão dele também, inclusive, de anunciar a mensagem redentora ao mundo, porque ele está forte, ele está bem ajustado. Então esse corpo vai conseguir apresentar essa mensagem ao mundo para que todos possam conhecer a Cristo, serem salvos e receberem os seus dons também para comporem as fileiras da fé. Então que Deus aplique essa reflexão ao nosso coração, esse estudo, e que esses conceitos que a gente pensou nesta manhã com base em 1 Coríntios 12, que realmente tenham lugar no nosso coração e que a gente consiga ajustar aquele entendimento que a gente tem ou tinha sobre dons espirituais e fazendo esses ajustes, a gente conseguir preparar bem a nossa mente para os conceitos, as definições do que são os dons espirituais, as listas de dons, né, que a Bíblia apresenta. E dentro dessa relação de dons e os conceitos, né, aquilo que define cada dom, a gente conseguir se enquadrar bem e usar bem o dom que Deus nos deu. Amém? Espero que você tenha gostado desse período de estudo e que essas questões tenham ficado claras na sua mente e que na próxima semana, no domingo, a gente continue, né, às 9h30 da manhã, nesse nosso estudo e tendo os nossos dons aí entendidos. Que Deus abençoe a cada um. E aqui eu volto a dar os parabéns, não é, às mães. Eu fiz isso no início, mas chegaram mais pessoas. Que Deus abençoe cada mãe que participa desta live, dessa transmissão. Que abençoe dando sabedoria, dando muitos anos de vida e que possam usar cada vez mais esse dom que Deus deu, que é de ser mãe, para o bem do corpo de Cristo e também para o bem daqueles que foram confiados sob o seu cuidado, seus filhos. E aqui eu já direciono, né, a minha mãe que está participando aqui. Parabéns, mãe, pelo Dia das Mães. E também a minha sogra, que sempre participa, que Deus a abençoe, porque ela também é uma mãe para mim. Queridos, que Deus abençoe a todos. Às 19 horas de hoje, a gente se encontra novamente, se assim Deus permitir, para que a gente possa estudar, ter mais uma reflexão bíblica e a última reflexão do ciclo sobre os milagres de Jesus. Então, hoje às 19 horas, nos encontraremos para estudarmos um pouco mais, meditarmos na palavra do Senhor e fecharmos mais esse ciclo, né, sobre os milagres de Cristo. E amanhã, segunda-feira, a gente inicia um novo ciclo de reflexões, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e a todas, em nome de Jesus, e até mais. Deus abençoe a todos.
e um bom domingo para vocês e um bom almoço aí de Dia das Mães. Amém.